Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tá chegando, né? Dia 22 de novembro, nós teremos um evento maravilhoso. Quinta-feira passada já começamos a dar uns spoilers aí. E agora já está liberada as vendas. Nós vamos ter o show com Tom Carvalho, lá no Teatro Goiânia. É um show solo. Toda a renda vai ser revertida para a reforma da nossa unidade da 240. Então, é uma oportunidade de ajudar e se divertir. Porque é um humorista e tanto, né, pessoal? Então, estão todos convidados, vai ser dia 22 de novembro, às 20 horas, tem início, lá no Teatro Goiânia. Entra ali, clica no link, que vocês vão ver a questão de valores, antecipado, doação de alimento, para ter aquele ingresso com descontinho, então vale a pena, tá bom? Estão todos convidados também. Vamos reformar o Segal, pessoal. Então é isso. Convidar todos a separar aquele recipiente com água, para a fluidificação que teremos no final dessa reunião. E eu vou passar para vocês agora a escala de trabalho dessa noite. Meu nome é Mariane, nossa organização contou com o Leon, nosso querido Leon,
batendo ponto aqui, né, Leon? A abertura comigo, a leitura do Evangelho vai ser o capítulo 7, item 1 ao 3, que vai ser feito pela nossa irmã Joana Dark. A prece inicial é a nossa querida Ana Maria. A palestrante dessa noite é a maravilhosa Sônia Regina, trabalhadora da casa, uma querida por todos, que vai trazer o tema Deixar Virar Minhas Criancinhas. O passe, a fluidificação das águas e a prece final. Chamo novamente o Leon e depois daremos início. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços. Me acolhe, mãe, me cobre em teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe. Ó doce mãe de Jesus, eleva minha alma até os planos teus. Me leva, mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, oh rosa mística de Nazaré. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços. Me acolhe, mãe, me envolve em teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe. Ó doce mãe de Jesus, és a rosa que desce dos jardins do céu, a perfumar a terra e os filhos teus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, oh rosa mística de Nazaré, a perfumar a terra. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 1, o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm em tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade, que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo, levando-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderiam rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos. Sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem.
Quando se pronunciam para eles, seu julgamento é inapelável. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque isso esteja acima de seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando pobres de espíritos os que as levam a sério. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Querido Jesus, aqui estamos reunidos em teu santo nome para realizarmos este momento de preces e de aprendizado. Que o Senhor, em tua infinita bondade e misericórdia, esteja entre nós, trazendo o amor, a paz e a serenidade em nossos corações, nos tornando receptivos de suas bênçãos. Amado Mestre, te agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos, pela vida, por nossos lares e familiares, e pela oportunidade de estarmos aqui, te louvando e agradecendo por tantas bênçãos. Gratidão, Senhor, por tudo. Fica conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos convidar agora a nossa querida Sônia. Para quem não sabe, a Sônia faz geleias maravilhosas, pães maravilhosos. Vamos aproveitar e fazer o merchan da Sônia. Sônia, seja bem-vindo, o espaço é todo seu por 30 minutos, tá bom? Obrigada. Obrigada. Queridos, eu estou aqui hoje, e a temática da nossa reflexão, acho que é a mais importante que tem no Evangelho, né? Na mensagem de Jesus, deixai que venha a mim os pequeninos. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem de Jesus, levando esta reflexão para as nossas vidas, para as nossas relações com a infância, né? Bom, vou ler primeiro a passagem onde está escrito esse versículo. Nesse capítulo que a nossa irmã leu, tem um item lá também que chama Deixai vir as minhas criancinhas. Eu vou ler aqui, esse versículo ele está em Marcos, ele está em Mateus, ele está em Lucas. Né? Nem todos os versículos, parábolas, eles aparecem em todos os evangelhos, mas esse em especial aparece nos 3, né? E Jesus abençoa as crianças. Eu vou ler o que está em Marcos, tá? Que eu acho ele mais completo. Apresentaram-lhe umas crianças para afagá-las, mas os discípulos os repreendiam. Vendo Jesus, se aborreceu e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, abençoava, impondo-lhes as mãos. Bom, esse versículo aqui que vai quem desejar ler depois, é no capítulo 10 de Marcos, tá? Versículo que vai do 19, vai do 13 ao 16. Vamos fazer a nossa reflexão em cima de alguns tópicos desse versículo, tá? Então, vamos contextualizar esse momento de Jesus. Essa passagem, ela já está naquele momento que Jesus já caminhava para Jerusalém, que já falava, né? Ele já preparava os seus discípulos, que tinha chegado o momento, né? Ele já falava que eles já estavam encaminhando para a crucificação.
Então, essa viagem para Jerusalém tem várias passagens, e uma delas é essa aqui. Por onde Jesus passava, multidões chegavam até ele. Temos que lembrar que é um tempo, meus irmãos, que o único consolo das pessoas doentes era a crença no milagre, numa cura, porque não existia ainda os remédios, a medicina que nós conhecemos hoje. Uma simples infecção levava à morte, né? Não existiam os conhecimentos que temos hoje. Então, aquela geração, aquele povo aflito, sabendo que Jesus o curava, né? As curas de Jesus já andava, né? De boca em boca por toda a Galileia, por toda a Palestina, as pessoas iam em busca dessas bênçãos. E aqui nesse grupo, acredito que tem muitas mães, tem muitos pais. Nós sabemos da aflição de uma mãe, de um pai, com um filho doente, né? Um filho com alguma dificuldade. Então, eu imagino aquelas mães, multidão de mães com as suas crianças, né? Esperando as bênçãos de Jesus. E assim, nessa volta de Jesus para Jerusalém, caminhando, uma multidão, né? Pelo que fala o texto aqui, se aproximou dele. E nós sabemos como as crianças são felizes, alegres, né? Gritam, pulam, puxam. E é aquele movimento gostoso onde que tem criança, tem alegria. E os discípulos, com aquela mentalidade desse velho mundo grego, não sei se vocês sabem disso, mas criança não era tido como gente. Na Judéia, por exemplo, as crianças do sexo masculino, com 13 anos, poderiam frequentar o templo, né, para serem alfabetizadas ali com a Torá. As meninas não. As crianças, de uma maneira geral, não eram vistas como um ser que tem sentimento, que tem emoções, que tem capacidades, né, que está aprendendo desde o ventre. Não era assim que era vista a criança. A criança, ter esse olhar para a infância demorou séculos na nossa humanidade, séculos, mas séculos mesmo. Tanto que o grande mestre, né, de Kardec, o nosso codificador, ele foi um inovador. Por quê? Porque ele já tratava a criança com esse carinho, com esse olhar diferenciado, né? E aí, quando os discípulos viram essas mães, com essa multidão de crianças aproximando de Jesus, eles quiseram afastar. Afastar, não chega, afastando, né? O interessante é que é a primeira passagem, né, do Evangelho onde Jesus chama a atenção dos discípulos com severidade. Porque nós temos alguns passagens do Evangelho de Jesus que Jesus chama a atenção com muita firmeza, né? De alguns membros, principalmente religiosos da época, né, os fariseus, os escribas. Então, Jesus era duro para falar com eles das falsidades, né, de chamando eles de falso mesmo, com outras palavras. Mas os discípulos, a gente não tem assim notícia de Jesus os advertindo. E aqui Jesus os adverte. Os adverte. E olha aqui, os repreendem, quer dizer, chama atenção. E Jesus se aborreceu. Olha aqui, interessante, né? Uma das poucas passagens que a gente não vê que Jesus se aborreceu com alguma coisa. Quantas vezes Jesus foi maltratado, chamado de feiticeiro, querendo prender ele. A gente nunca vai falar que Jesus se aborreceu. E nessa passagem, Jesus se aborreceu. Isso já é um alerta para nós. Se aborreceu porque estavam tentando impedir que as crianças chegassem até ele. Aqui já basta a mensagem principal da noite, meus irmãos. Jesus se aborreceu porque estavam impedindo que as crianças chegassem até ele. É muito profundo isso. A gente tem que aprender a ler e degustar e ver a profundidade dessas palavras. E assim que ele chamou a atenção dos discípulos, o repreendeu, quer dizer, deixe elas chegarem até a mim, o que é que ele fez? Ele pegou uma,
no colo, abençoou todas elas. Aqui fala o seguinte, olha aqui no final. Os abençoava, abraçava, abraçou, abençoou, impondo as mãos. Então, ele acolheu essas crianças com um abraço. Você imaginou o abraço de Jesus para essas crianças? E os abençoou. O Evangelho, mais uma vez, não cita, né, mas com certeza muitas ali que estavam doentes foram curadas. E aquelas que não foram curadas, esse abraço do Cristo marcaram elas para sempre em suas vidas, porque elas teve um encontro com Jesus. Então, queridos irmãos aqui presentes, muitos aqui são avós, tios, mães, pais. Como está a nossa relação com as crianças? Nós estamos favorecendo o encontro dessas crianças com Jesus? Ou nós somos empecilhos? Esse empecilho, vamos falar primeiro dos empecilhos, né? Como que ele se dá? O empecilho para Jesus, primeiramente, é nosso exemplo. Que não adianta nós falarmos de Jesus na nossa vida diária, no encontro com as pessoas, principalmente com as crianças, ficar falando de Jesus, ficar falando de Deus, se o nosso comportamento é contrário aos ensinamentos que ela ouve de boca nosso. Nós falamos do amor de Jesus, do perdão, nós falamos da fé, mas na nossa maneira de agir com aquelas crianças, maneira de agir no ambiente que elas estão, ela vê uma contradição. E se nós estamos colocando portas, barreiras para essa criança acreditar e buscar Jesus? Porque na mentalidade daquela criança, naquele lar, o que ela começa a perceber? Fala, não, aí, esse Jesus que a minha mãe, minha avó, minha tia ou minha professora prega aí, ele é falso, porque ela fala de uma bondade, mas na prática ela é totalmente contrária aos ensinamentos. Não com essa racionalidade que a criança faz, mas ela vai analisando e absorvendo. Às vezes, até quando é pequena, ela vai seguir você no centro, numa igreja, num culto, etc. Mas quando ela for maior, ela vê tanta distorção na palavra com as ações, que ela vai afastar de Jesus. Dificilmente ela vai retornar. Então, a primeira porta, primeiro muro, primeira barreira que nós colocamos, que é essa que Jesus fala, não impeçais que elas chegam a mim, é nosso próprio comportamento. A distorção, a diferença entre a fala e a ação. Então, temos que ter cuidado, meus irmãos. Ter muita atenção. Errar, todos nós erramos. Nós provocamos, né? Às vezes somos equivocados. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daquela lida diária com as nossas crianças. Será que ela está vendo em nós a presença de Jesus? Será que ela consegue perceber em nós atos de bondade, de caridade, de paciência, de alegria? Se ela perceber nisso, você pode ter certeza. Você está aproximando ela de Jesus. Porque está tendo uma sintonia entre a ação e a fala. Bom, essa é uma das maneiras que nós criamos barreiras. Outro modo de criar barreiras, de impedir que as nossas crianças aproximem de Jesus. O nosso comodismo, a nossa preguiça, porque dá trabalho. Porque às vezes você tem a sua fé, você tem a sua crença, mas tem que ir um passinho a mais. Nós temos que vivenciar com as nossas crianças, não só no diálogo. Nós temos que sair da nossa área de conforto e levar as nossas crianças, por exemplo, para a nossa evangelização infantil, aonde elas, num grupo da mesma idade, com aulas preparadas pedagogicamente, vai o quê? Fortalecer a sua linguagem lá de casa. Na sua casa você já fala, você já faz o seu culto do evangelho, e você leva ela para aquele compromisso. Ela vai despertando nela isso lá, que ela tem que ter um
compromisso com as coisas de Deus, com o Evangelho de Jesus. Porque semanalmente ela vai para aquela aulinha, onde ela tem a teoria, onde tem a parte prática, à medida que eles vão crescendo. E isso exige de nós sair da área de conforto. Porque, por exemplo, a nossa evangelização da Casa dos Menores é no sábado pela manhã. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É assim. Nós, pais, avós, tios, quem recebemos essas crianças para educar e fizemos um compromisso com Deus de apresentar Jesus para elas nessa encarnação, para que elas fossem fortalecidas no seu emocional, na sua espiritualidade, no seu moral, para enfrentar os desafios que vão vir. Você fez esse compromisso antes de encarnar, antes de receber essa criança. Então, esses pequenos movimentos que você tem que fazer, muitas vezes você tem que abrir mão de alguma coisa. O seu sábado, que era todo voltado para um lazer, todo voltado sempre para fazer um tipo de coisa, você vai ter que abrir mão ali 2, 3 horas no sábado, para que dê oportunidade para a sua criança conhecer o Evangelho de Jesus. Então, aí sim você está saindo dessa área de conforto, saindo desse, não preciso, eu já faço culto aqui em casa. Não, a gente já faz oração. Não é o suficiente. Vai por mim, meus irmãos. Eu já tenho netos, tive minhas filhas e, graças a Deus, consegui colocá-las o tempo todo na evangelização da infância, na evangelização de jovens. Eu fiz até onde que eu pude, né? Depois tem um livre-arbítrio e elas vão seguir no seu caminho, mas todas as sementes foram plantadas ali, o que dependia de mim fazer. Para isso eu tive que levantar, por exemplo, domingo nossa evangelização de jovem era 8 horas da manhã. Foram anos, né? Quem não quer ficar na cama até no domingo, até mais tarde? Todos queremos. Os jovens querem, a mãe quer, o pai quer, mas aí você pensa, meu Deus, é uma semente do bem, uma semente do amor que vai plantar no meu filho. Aí você enche seu coração de alegria, porque ele vai receber uma boa semente e levanta e vai levar seu filho. Aí sim você não está pedindo que eles cheguem até Jesus. Porque o comportamento de impedir, nessa fase, é nossa, do adulto. Não é da criança. Minha criança tem problema, é rebelde, é não sei o quê. Ainda é criança. E hoje, na hora que eu fui dar uma preparada para conversar com vocês, nada existe por um acaso, né? Existe no Instagram, eu comecei até a seguir eles, vou ler aqui direitinho para vocês, NUPES, é um núcleo de pesquisa de espiritualidade. Na universidade, chama UFJE, de Juiz de Fora. Na universidade, Juiz de Fora, tem um núcleo para estudar, que pesquisa mesmo, coisa séria, espiritualidade e saúde. E aí chegou até a mim, agora mesmo, quando que antes de eu entrar aqui, recebi um post de eu acredito que eu não olhei muita coisa ainda, mas acredito que é um dos que criaram o canal, o pesquisador. Existe uma pesquisa feita por Harvard, uma das principais, né, universidades do mundo, que pegaram mais de 7.000 crianças na fase infantil. E foram seguindo essas crianças até a fase adulta. E tinha um item que era para observar. Eles estavam analisando as questões da socialização, do envolvimento com drogas, com marginalidade, êxito na fase adulta do trabalho. E o interessante, depois eu quero ver com mais profundidade essa pesquisa, que as crianças que frequentavam durante a fase da infância, até os 14 anos, pelo menos. 14 anos é uma data, é uma fase importantíssima. Depois a gente pode até falar um pouco de reencarnação em outra hora, são ciclos, né? Está fechando ciclos. Que teve até os 14 anos uma religião semanal, uma vez por semana, o menor número de uso de dependência química, do uso de drogas, álcool, de suicídio, marginalidade, foi nesse grupo. E aquelas que frequentaram
mas que teve algum contato com o uso de drogas, de substâncias químicas durante a adolescência, conseguiram reverter o processo na fase adulta e terem êxito familiar e êxito profissional. Disparate a diferença de pessoas, de crianças que se tornaram adultos bons, mais saudáveis, aqueles que frequentaram a sua evangelização infantil. Seja qual for a igreja, que não é esse a questão da pesquisa, não está fazendo se é de igreja A, religião B, A ou C, não. Pegaram um grupo heterogêneo e observaram os sinais, né, os comandos, que pesquisa é assim. Então, meus irmãos, nós temos que pensar muito sobre isso. Enquanto Segal, né, a nossa casa, eu sempre falei isso nas reuniões administrativas e sempre falo, porque é uma fala aonde os benfeitores levantam a bandeira. Você pode fechar todos os trabalhos da casa, se você manter a evangelização infantil, você está cumprindo o propósito. Cumprindo o propósito. Porque o nosso propósito de qualquer religião é evangelizar, é levar o evangelho para a pessoa. E qual que é o coração mais sedento de aprender? Que está ainda assim mais propício para receber a boa semente? O coração de uma criança. Nós, adultos, depois de passa pela adolescência, nosso coração já é mais duro. Sabe por quê? Porque toda reminiscência do passado já está aqui na Sônia Regina. E aí a luta é grande. Agora, enquanto você colocar essa boa semente naquele coraçãozinho ainda, infantil, ele está ainda esquecido. A reencarnação, ela se completa para valer aos 7 anos de idade. O momento mais precioso da infância é até os 7 anos. Aí depois até os 14, depois dos 14 a coisa começa a ficar mais difícil, que já você está lidando com o espírito que está encarnado, com todas as suas potencialidades. Mas se você plantou a boa semente, deixou essa criança aproximar de Jesus, mesmo que venham os momentos de conflitos na adolescência, que é normal questionar, não acreditar, a boa semente plantada está ali. E vai ser usada, e você pode ter certeza, no momento certo. Bom, meus irmãos, então, nós tivemos essa semana aí, a Semana das Crianças, né? Aonde os pais, com todo o seu amor, avós, tios, compraram um presente para as crianças, está tudo certo. Não tem nada de errado presentear as nossas crianças, dar um mimo, mas que esse mimo, esse presente, ele seja uma consequência do seu amor, e não para cobrir uma ausência. Porque muitas vezes nós damos o presente para cobrir a nossa ausência. Às vezes não é uma ausência física, às vezes a gente está até por ali, mas uma ausência de sentimento, uma ausência de compromisso com aquela criança, com aquele adolescente. Se o nosso presente foi um mimo recheado de amor, com certeza fez uma diferença, ficou marcado nessa criança e nesse adolescente. Mas se foi apenas pelo lado material, esse presente já deve estar jogado lá em algum canto da casa, nem lembra mais. Porque é assim as coisas materiais, sem estar impregnado de sentimentos bons. Então vamos aproximar as nossas crianças de Jesus. Não vamos perder essa oportunidade. Não vamos ser repreendidos por Jesus igual os discípulos foram. Não vamos sofrer uma repreensão na hora que chegar no mundo espiritual e falar: por que você impediu com seu descaso? Por que você impediu com esse excesso de trabalho, de achar que tinha que ganhar dinheiro demais, não podia tirar um tempinho para levar seu filho para a evangelização? Será que nós vamos ter que ser repreendidos? Ou nós vamos receber aquele elogio? Você foi um bom pai, uma boa mãe, um bom avô e fez a sua parte. Tomara que nós sejamos, né? Recebemos esse abraço de Jesus também. Então, muito obrigado, minhas irmãs, pela oportunidade, né? É um tema, como eu disse no início, o mais importante de uma casa espírita, de qualquer religião. Eu penso que a parte mais bonita do centro tem que ser a da evangelização, as coisas mais lindas têm que ser para as nossas crianças, para as evangelizadoras. E para quem sentiu no coração e vontade de trabalhar com a evangelização,
que é a coisa mais linda que existe, é levar o evangelho, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Eu acredito que a Mariana tem um convite até para fazer para vocês. Tem vaga, viu, gente? Trabalhar com Jesus evangelizando as nossas crianças. Obrigado pela oportunidade, muita paz a todos. Nós que agradecemos, Sônia. Sim, tem vaga. O que mais tem é vaga. Jardim das Oliveiras, então, está precisando tanto de evangelizadores dispostos. Fica o convite, vamos conhecer, vamos estudar e vamos trabalhar. Porque trabalhar com criança não é trabalho, não. Trabalho é outra coisa, né, Sônia? Muito obrigada. Volte sempre, traga geleia. Pena que esse negócio é virtual, né? Mas tá bom. Vou convidar agora o nosso irmão Haldane para fazer a prece final. Passe a fluidificação das águas. A paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Oremos, irmãos. Deus, aqui estamos reunidos meditando à luz do Evangelho do Cristo, agradecendo pela força do amor que nos une ao próximo. Senhor, meu Criador, fazer com que eu possa compreender e viver a paz, a esperança, a beleza do universo, a imortalidade, a evolução do Espírito. Que não me falte a coragem, a perseverança, a tolerância, a moderação e a certeza de que o bem constrói sempre. Que eu seja sempre o pensamento da caridade e do amor. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos. Te pedimos permissão para iniciar o nosso passe virtual. Convido a todos neste momento a sentar numa posição confortável, imaginando a figura do querido Mestre Jesus de braços abertos, o nosso mentor espiritual, à nossa frente, manipulando as energias que foram designadas para cada um de nós. E essa energia manipulada pelo nosso mentor espiritual penetra o nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, cenésico, equilibrando o nosso ser, nos proporcionando uma sensação de paz, de gratidão e alívio dos nossos sofrimentos. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre Jesus e aos guias mentores espirituais que direcionem suas mãos para nossas águas. E esses fluidos estão penetrando nas nossas águas e irão nos proporcionar mais saúde e harmonia para vivermos com todos os nossos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.